essa delícia, ó. Olha a delícia que fica esse panetone, gente. Olha, ainda tá quente. Quando ele esfria, ele fica mais fofinho, ó. Essa é a hora que só eu posso fazer, que é experimentar essa delícia. Que delícia! Meu Deus! Melhor do que o que eu pensava. Hum, hum, magnífico! Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero em Deus que sim, que a paz do Senhor Jesus esteja reinando sobre a vida e o lar de vocês. Estejam vocês aonde estiverem, que vocês estejam sobre a proteção do Senhor, que fez o céu e a terra. E se aproximando o Natal, trouxe para vocês hoje uma receita de panetone feito na forma de bolo integral. Gente, uma delícia. Esse panetone eu fiz com farinha comum e aí resolvi trazer para vocês hoje com farinha integral. Para você que quer cuidar um pouco da saúde, ingerir algo muito saudável, eis aqui a receita perfeita. Eu tenho meio quilo de farinha de trigo integral. Eu não sei se vai levar essa farinha toda, porque é a primeira vez que eu vou fazer com farinha integral. Tenho aqui 15 gramas de fermento para pão. Tenho também 3 colheres de sopa de açúcar demerara. Você pode usar o açúcar da sua preferência. 3 gemas de ovos. Tenho aqui uma colher da pequenininha de sal, ou seja, uma pitada de sal. Tenho aqui uma colher de sopa de leite em pó. Se você não quer usar o leite em pó, você pode usar uma colher de sopa de mel. E tenho aqui 2 colheres de sopa de margarina, que também você pode substituir por manteiga, caso queira. E para o recheio, como eu quero esse panetone bastante saudável, eu tenho aqui 100 gramas de ameixa seca, cortei essas ameixas. Tenho 100 gramas de uva passas e 100 gramas de chocolate. Usei desse chocolate, ó, chocolate gota. Se você não gosta desse recheio, você pode usar o recheio da sua preferência. Você pode usar fruta cristalizada, você pode usar castanha de caju, você pode usar amendoim, você pode substituir pelo que você quiser. Esse recheio é bem a gosto. Vou colocar aqui os 240 ml de leite, colocar o açúcar, leite em pó, o sal, os ovos, a margarina, o fermento. E aí, como não pode faltar, ó, vou usar uma colher de chá de essência de panetone. Eu vou bater todos esses ingredientes no liquidificador para adicionar a farinha. Bati tudo. E aí eu trago essa mistura líquida, que bati toda essa mistura líquida no liquidificador para dentro de um recipiente. Então, aqui, ó, eu vou colocando essa farinha aos poucos nessa mistura e vou mexendo, porque como eu disse a vocês, eu fiz apenas com a farinha normal, sem ser a farinha integral, que foi justamente meio quilo de farinha. E aí, eu vou fazer com essa farinha integral e vou ver se é a mesma quantidade. Aqui já tá um cheiro bom. Vou colocar devagar. Vou colocar aos poucos,
porque eu não quero que essa massa fique muito seca. Tem que ser no ponto exato para que essa massa fique um pouco úmida, para que ela não fique aquela massa de panetone seca. E aí, gente, olha, terminei de sovar, de misturar toda essa massa. Eu ainda coloquei mais 50 gramas de farinha. E olha, essa massa não pode ficar pegajosa, também não pode ficar muito dura, né? Então, eu coloquei 550 gramas. Porque isso vai depender também do tamanho da gema do ovo, né? Às vezes os ovos são maiores, menores, então isso é muito relativo. Eu pego um plástico filme ou um pano de prato, coloco aqui em cima dessa massa e deixo essa massa crescer um pouquinho para voltar para colocar o recheio. E aí, gente, olha só, deixei essa massa aqui por 30 minutinhos, ó, cresceu um pouco. E aí, ó, olha como tá essa massa, ó. E aí, agora é a hora de colocar o meu recheio. E aí, agora é a hora de misturar. Se essa massa, geralmente quando é na farinha normal, sem ser a farinha integral, essa massa ela fica um pouco pegajosa. Se ela ficar pegajosa, você umedece as mãos com óleo. Não vai colocar mais farinha, tá? Então, eu envolvo todo esse chocolate, essas uvas passas, essas ameixas, no meio dessa massa. Ó, se ficar assim um pouco pegajosa, umedeço a mão com um pouco de óleo, ó. Fica mais fácil de envolver toda essa massa nesse recheio. E aí, envolvi todo o recheio nessa massa. E aí, eu tenho uma forma, ó. Não passa farinha de trigo, passei só margarina, ó. E aí, pega essa massa, gente, e vou colocar dentro dessa forma. Pego essa massa e coloco dentro dessa forma. E aí, vou juntando essa massa, ó, espalhando essa massa aqui dentro da minha forma, ó. Essa minha forma é número 22, tá? Espalhei essa massa por toda essa forma, ó. E aí, deixei essa massa crescendo aqui dentro da forma por 1 hora. Esqueci de falar para vocês que o leite dessa receita é um leite morno para ajudar na fermentação desse panetone. E agora, vou levar ao forno que está sendo pré-aquecido a 200 graus. E aí, olha só, gente, o meu panetone ficou no forno 35 minutinhos. Então, isso varia de forno para forno, né? Então, fica de olho. Quando essa parte de cima tiver douradinha, isso significa que o panetone está assado. E aí, ó, eu vou pegar um pouco de manteiga e vou passar aqui, ó, por cima desse panetone. Se você não quiser passar a manteiga, você faz uma caldinha de açúcar e passa aqui por cima, para que ele fique bem saboroso mesmo. É só um pouquinho mesmo para que esse panetone fique um pouquinho, ó, mais saboroso. Uma vez que eu tô fazendo com farinha integral, e a receita que a gente faz com farinha integral, essa receita, ela fica um pouco mais pesada por conta da farinha. Mas você que está de dieta, que está querendo saborear algo
delicioso, você não vai ficar de fora para ingerir um panetone saboroso e saudável. Essa é a receita que você precisa. Nós sabemos que o crescimento da massa vai de acordo com a temperatura do dia. Então, se na tua região está um pouco frio, deixa essa massa crescer. Ela cresce, ó, mais ou menos desse tamanho antes de ir ao forno. Ela fica mais ou menos nessa espessura. É que eu tô com um pouquinho de pressa e aí levei ao forno sem ela crescer. Você pode deixar ela dobrar de tamanho sem problema nenhum. Porque nós sabemos que o crescimento dessa massa é de acordo com a temperatura do dia. Se está quente, ela cresce um pouco mais rápido. E se não, ela demora um pouco mais. E como eu estou com pressa, eu não deixei essa massa dobrar de tamanho. Mas o correto é levar ao forno, ó, quando ela está mais ou menos nessa altura. E aí ela termina de crescer, encher essa forma no processo de quando está assando. Essa forma num prato, ó, rapidinho, na maior facilidade, desenforma. Olha a delícia, a lindeza que está esse panetone, gente, tá um cheirinho bom. Olha a delícia que fica esse panetone, gente. Olha só. Então, se você quiser fazer na forma de panetone, você faz esse mesmo processo e essa massa dá para 2 formas de 500 gramas. Então, se você gostou dessa receita do dia de hoje, eu te convido a dar uma força aí para o crescimento do canal, a se inscrever, a deixar o teu like, a fazer o teu comentário, a compartilhar essa delícia, a dar essa força aí para o crescimento do canal. Meu Deus, melhor do que o que eu pensava. Hum, hum, magnífico. Te convido a fazer que você vai amar. Valeu, pessoal. Fiquem com Deus. Muito obrigado por estar aqui, por assistir, por curtir, por compartilhar, por dar essa força para o crescimento do canal. Fiquem com Deus, porque eu vou ficando por aqui para degustar essa maravilha de panetone. Tchau, gente. Cheiro grande.